Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer? Quer? Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui. Vamos compartilhar um pouquinho das tabuadas decoradas pelas crianças. Já decoraram o alfabeto, já estão assim afiados para esse mundo do vestibular. Gente, foi com muita alegria que a gente está aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho dos nossos bebês, né? Turma do encanto, do foguete voador. E a gente quer compartilhar um pouquinho do dia a dia com as crianças, ver o quanto esses bebês são potentes, são capazes, trazer algumas reflexões também, né, para que juntos, escola e família, possam ajudar ainda mais no desenvolvimento de todos, certo? Bom, a ideia hoje é trazer a reflexão, assim, o movimento do grupo, né? Situações mais individuais serão agendadas com vocês, né? Podem procurar as professoras, nós também já conversamos com algumas famílias quando a gente percebeu as necessidades, mas a gente está sempre abertos aí para isso. Né? Temos agora o tempo de participar, fica o convite para vocês virem até a escola, sentir um pouquinho do que é estar dentro da sala. Às vezes eles estranham um pouquinho, mas depois acostumam. E a gente também quer compartilhar um pouquinho do movimento da escola com vocês. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar com a Prof. Josi, com os mais novos, em primeiro lugar. Pode ser, Josi? Pode ser sim. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Eu já sei até que a Ana, mãe do Dudu, vai falar, Mari, ainda não está em modo de apresentação. Que eu tenho esse problema, gente. Eu não sei o que acontece que a pessoa tem um problema aqui com isso. Ainda bem que a Ana já passou por 3, 4, 5 reuniões, né, Ana? Você já sabe. Vamos lá, vamos ver. E aí, tá em modo de apresentação? Não. Ainda não, Mari. Eu vou fazer um cursinho, gente. Eu não sei o que acontece. Eu juro que eu morro de vergonha, mas ó. Vamos ver isso. E agora? Agora sim. Agora sim. Eu acho que eu descobri. Ele abre uma tela escondida que eu tenho que achar. Então, vamos lá, Josi, por favor. Quem é a turma do Encanto? Boa tarde a todas as famílias. Já quero agradecer a presença de vocês nesse momento tão importante. Então, aqui nós temos a nossa turma, a turma do Encanto, o B1C. Então, aqui tem o rostinho de todas as crianças, né, em momentos ali na escola. A Alice Almeida, a Alice do Rosário, a Aurora, o Felipe, o Francisco, a Gabriela, a Manuela, o Oliver e a Valentina. A nossa turma está linda. Então, aqui vou falar um pouco do começo, no período de adaptação, né, das crianças. Então, nós sabemos que é um período um pouco delicado, de sensibilidade, onde as crianças estão vindo para um ambiente novo, com pessoas diferentes. Então, é um momento ali que necessita de muito acolhimento, tanto das crianças, como das famílias, né? Um momento de empatia também, de se colocar tanto no lugar de um bebê, que está vindo para um lugar diferente, tanto também das famílias, do papai, da mamãe, que precisam de um tempo para se sentirem seguros, né, em relação ali ao bem-estar da criança, perceber que a criança está ficando bem. Então, aos poucos, ali, gradativamente, a criança ela vai criando um vínculo com a professora, né, com as auxiliares também, e também com... E aos poucos, a criança ela vai passando essa segurança, né? A criança mesmo vai dando a resposta em que ela está se sentindo segura, se sentindo bem na escola.
Então, nós temos alguns registros ali dos momentos de adaptação, de acolhimento, momento ali de criar um vínculo com a criança. Aqui também nós temos mais alguns momentos de adaptação, então ali conhecendo o ambiente da escola, conhecendo a materialidade, esse ambiente educador também, que a sala proporciona, não só a sala, como todos os ambientes da escola. Tem o início ali da alimentação, né, que a alimentação às vezes acaba demorando um pouquinho mais para acontecer, leva um pouquinho mais de tempo, é necessário uma atenção maior. O momento do sono, também, às vezes acontece de ser um pouquinho mais difícil, mas nós vamos ali, aos pouquinhos, conversando com as famílias, né, ajusta um pouquinho ali, ajusta um pouquinho em casa e vai acontecendo. E acaba sendo um momento ali bem tranquilo para a criança, começa a ser ali dormindo no colo, depois já passa a dormir na cama, a criança passa a ter essa autonomia de conseguir dormir na cama. E também ali tem um momento de relação ali com o outro, o eu, o outro e nós, que é muito importante essa interação, essa socialização dos bebês com outros bebês, também com as crianças maiores, né, de outras turmas que às vezes em alguns momentos ali do parque acabam se encontrando ali, aquela troca de olhares, aquele contato corporal, que é bem importante para eles. E aqui nós temos ali uma breve explicação de como surgiu o nome da nossa turma, como que surgiu a Turma do Encanto, né? O porquê desse nome, porque há uma intenção ali em tudo que nós proporcionamos e apresentamos. Então, conforme os registros já nos mostram, as crianças nessa faixa etária, eles estão no período sensório-motor. Então, eles estão conhecendo o mundo que eles pertencem por meio das sensações, dos sentidos, e também a parte motora está toda em desenvolvimento, né? Então, os movimentos, as habilidades vão surgindo, desde ali o bebê conhecendo a mão, conhecendo o pezinho, conhecendo os movimentos que ele pode fazer com as perninhas, com os bracinhos. Tudo isso faz parte da fase deles, que, né, faz parte de um processo que vai acontecendo gradativamente. Então, os bebês, nesse conhecer do mundo, é um encantamento em tudo que eles descobrem, em cada descoberta, em cada exploração, nos objetos que eles manipulam, principalmente os elementos naturais. Há um encantamento, há um deslumbre nesse descobrir, as propostas também que são apresentadas, há esse encantamento de sentir, né, estar ali manipulando uma textura mais áspera, uma temperatura gelada. Então, por isso nós colocamos, né, o nome da turma de Turma do Encanto, porque há um encantamento do bebê descobrir esse mundo que ele pertence. Agora eu vou falar um pouquinho das propostas, né, do nosso contexto. Então, o nosso contexto, ele foi nomeado como encantar-se de sentir, como forma de trabalhar também o nome de turma. Então, o nosso contexto, ele tem um conceito que é baseado nas necessidades da criança e também dentro dos campos de experiência que as crianças nessa faixa etária precisam vivenciar. Esses campos de experiência se encontram na BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, esse contexto ele foi baseado no conceito de trabalhar cores, formas, tamanhos, transformações e relações. Também com o subconceito de percepção e vivências sensoriais, por meio dessas propostas que são provocações para as crianças. Elas se sentem motivadas a experimentar, a tocar, a sentir. Então, ele tem o registro ali da proposta do SAGU, que foi muito rica para as crianças. Se percebeu, assim, o quanto foi novo para eles, porque o SAGU estava gelado, ele não estava em uma temperatura ambiente. Então, não era só a textura, só a cor envolvente, né? Tinha essa sensação do gelado, e para eles é fundamental ter essas vivências sensoriais, porque essas sensações, elas nutrem o cérebro da criança, né? do bebê,
para essa faixa etária é muito importante, porque é o primeiro contato que eles têm com a aprendizagem. E quando a criança está ali vivenciando uma sensação, ele se tratando ali da parte neural, o que acontece no cérebro ali do bebê? Abre-se um caminho ali para novas experiências, para uma nova fase, para novas aprendizagens. Então, por isso é tão importante eles terem essas experimentações sensoriais. Pode deixar as crianças sujar em casa também, tá, gente? É fundamental. A gente se conecta com o mundo por meio do nosso corpo, e na fase que eles estão, são totalmente sensorial-motor. A gente, né, precisa permitir esse tipo de experiência. Como a Josi falou muito bem, ali, as conexões neurais estão ali a 1000. A gente tem que aproveitar aí esses 2 primeiros anos de vida para que a criança tenha a maior possibilidade de oportunidades possíveis. Muito. Então, essa proposta, bastante sensível, foi uma proposta envolvendo alguns elementos da natureza. Então, as sensações da natureza sentindo com os pés. Então, as famílias também puderam participar, trazendo ali os elementos naturais, nós acrescentamos outros também, porque assim, quando a criança ela sente com as mãos, ela vai manipular, ela vai explorar, ela vai sentir de uma forma. E quando a criança ela sente com os pés, é uma sensação diferente, é uma sensação que vai para todo o corpo. Então, ali, a diversidade de texturas, a água, ali, a areia, as folhas, as flores. E quando nós fizemos ali essa proposta, até tem o vídeo ali da proposta, eles queriam mexer os pezinhos, eles queriam, assim, como um desejo de explorar mais com os pés, de poder realmente sentir, né, onde eles estavam colocando os pezinhos. Aqui na primeira foto, nós temos a proposta, então, do Sagu, que foi apresentada, né, para as crianças. Então, o convite estético, ele é bastante importante, porque é um convite, é uma provocação mesmo à criança experimentar. Então, ali na primeira foto, se percebe que a criança ela está observando, ela está olhando, ela não foi diretamente já com as mãos ali no Sagu. A gente tem esse respeito também pelas crianças, de deixar a criança se descobrir, de deixar a criança ir até a experimentação. Então, ali no segundo registro, a criança já está ali sentindo, ela já está com as mãos no sagu, no tempo dela. E qual será a sensação ali? Qual a sensação né, de experimentar ali aquela meleca de sagu, estava gelado? Qual será que foi a sensação que as crianças tiveram nessa proposta? E foi muito prazeroso para eles, assim, que se percebeu, nós observamos que foi uma proposta rica tanto na parte sensorial como de observação, em eles olharem novamente, as bolinhas de sagu ali grudadas na mão. Então, tudo isso para a criança é uma aprendizagem. Aí depois nós tivemos ali também a proposta com o trigo. Então, primeiro nós apresentamos o trigo seco, sem cor, para eles também terem essa experiência de textura diferente, essa suavidade ali do trigo. Então, nós podemos ver ali o registro da observação, de ver a mão suja de trigo, de poder tocar, esfarelar o trigo. Foi um momento muito, muito bacana também, assim, de bastante observação, de bastante encantamento pelas crianças. E uma depois coisa nós também... que eu acho importante falar, desculpa interromper, Josi, mas sempre os convites às crianças são feitos de forma muito respeitosa, tá? A gente não coloca assim, a criança tem que botar a mão e ela, né, berrando, vai. Isso não é feito, né? Então, se uma criança não aceita, o que às vezes acontece, a professora apresenta na mão dela, a gente faz isso assim com muito cuidado, porque não pode ser uma violência com o corpo da criança. Você já pensou eu pegar a sua mão, você não quer, eu ter que segurar para passar tinta, para carimbar, para dizer que está fazendo atividade? A gente não faz isso aqui. Pode ver que a gente não tem carimbo de mãozinha de criança na escola, né? Por que a gente não faz isso? Porque é uma agressão ao corpo,
né? Nosso cuidado e respeito ao corpo infantil, ele precisa acontecer de forma muito delicada, né? Muito respeitosa, essa é a palavra. Então, só para vocês, assim, né, acho que vocês já imaginavam, mas a gente acha super importante falar isso, porque infelizmente a gente está numa cultura que é muito comum carimbar a mãozinha da criança, né? Que você olha assim como se aquilo fosse algo, né? Glorioso. E na verdade a gente tem que respeitar esse corpo. Né? Então tudo é feito com muita cautela e cuidado e com convite, né? Então tem criança que às vezes não quer, como tem aquela criança que mergulha quando a gente apresenta a materialidade diferente e a gente vai fazendo isso assim com delicadeza. Porque às vezes também a criança não aceita muito bem uma determinada textura, mas em uma próxima proposta ela aceita uma textura diferente. Aí no tempo dela ela vai começando a aceitar. Então nessa proposta com o trigo, depois deles experimentarem o trigo ali seco, tinha mais uma possibilidade de fazer uma meleca com esse trigo. Então nós colocamos uma cor ali também para chamar mais atenção, para ser mais atrativo, para ser diferente do trigo com a cor natural. Então, foi assim, muito interessante também essa proposta da meleca com o trigo, porque ficou como se fosse uma cola. Né? Então, os bebês colocavam a mãozinha na meleca e depois não conseguiam soltar a meleca da mão, eles ficavam assim, sacudindo para tentar tirar a meleca da mão, tentavam tirar com as próprias mãozinhas, ali no movimento de pinça. Então, foi muito interessante também, essa meleca com o trigo. Né? E que, assim, que prazeroso que é, né, para um bebê poder ter esse tipo de experiência, né, de poder se sujar, de poder sentir com o corpo. Pode passar, Mari. Nós temos também alguns registros do brincar livre, que é tão importante, né, para a criança, porque o brincar livre, ele proporciona que a criança ela se sinta mais segura no ambiente onde ela está, né, no aspecto emocional, que ela tenha mais autonomia também, que ela tenha essa independência também de brincar sem o adulto estar ao lado, a imaginação, a criatividade, da criança ser o sujeito da aprendizagem dela, da descoberta dela. Então, dá para ver nos registros ali o quanto é rico para eles, o quanto é importante eles terem esses momentos do brincar livre, deles descobrirem a forma de brincar. Eles se concentrarem nesse brincar. Acho que isso é Sim. algo muito sério. A gente está vendo um reflexo, talvez, no movimento da pandemia também. Eu estava conversando com as professoras do infantil 3, 4 e 5 aqui. As crianças desaprenderam a brincar, gente. Elas não sabem mais se concentrar dentro do envolver, de entrar no mundo do faz de conta. Né? Não são todos, claro, mas a gente percebeu que a tecnologia ocupou muito espaço que é de construção desse pensamento do lúdico. Né? Então, observem os bebês brincando, não necessariamente interfiram o tempo todo. Tá? Um brinquedo que pesquisa, que se envolve com o brincar, ele está construindo uma descoberta de mundo e uma descoberta de independência. A gente fala muito sobre a criança ter autonomia, mas a gente não pode esquecer que a construção da independência também depende do papel do adulto. Se eu estou o tempo inteiro com meu filho e ele precisa ver que eu estou ali grudado o tempo inteiro, eu não estou gerando um olhar de unicidade e de capacidade. Então, filho, brinca aqui um pouquinho com essa caixa aqui de materiais diferentes, eu já venho. Sai de perto, deixa ele ali pesquisando, olhando, vai pegar uma bolinha com uma mão, vai bater no chão, vai passar na outra, vai pôr na boca, vai jogar, vai pegar, vai ver se tem barulho, vai ver qual o barulho que faz quando cai. Então, bebês são pesquisadores e a gente precisa potencializar esse desenvolvimento. Tá? A gente fala que na nossa escola nós não somos professoras Xuxa, no sentido de que o foco está no professor e ele tem que ficar lá fazendo macaquice o tempo inteiro. Não. A gente está ali com o papel de promover o desenvolvimento das habilidades mais importantes possíveis para um ser humano, que é construção de pensamento, construção de autonomia, vínculo positivo com a aprendizagem, desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
A gente vai sustentar a base da vida. E o berçário a gente vê isso claramente. Então, eles são muito fofos, se a gente conseguir enxergar isso, né? Senão você olha lá e fala, nossa, o bebê não está fazendo nada. Ele está descobrindo o mundo. E o quanto isso reflete, né, Maria? O quanto isso reflete, né, posteriormente, o quanto vai refletindo ali, até mesmo na vida adulta, porque é uma construção, né? Com certeza. É um processo. O cotidiano dos bebês, ali, então, voltado para a alimentação e o sono, a introdução alimentar, lá o comecinho, quando o bebê começa a comer as frutas, depois a alimentação salgada, nós temos todos um cuidado também, né, um respeito pelo momento da alimentação, que também é um momento pedagógico, de conversar com a criança, de ter uma atenção com o tempo dela também. A criança ali, por vezes, não está muito bem, ela não vai comer tão bem assim, a gente tem esse olhar, tem todo esse respeito com a criança, principalmente nessa fase de introdução, né? Ela vai se alimentar uma quantidade menor, depois ela vai progredindo, a autonomia também da criança segurar a fruta, né? E ela mesma comer sozinha. O momento do sono também, há todo um respeito ali com a criança. Como eu disse lá no início, né? Primeiro a criança começa ali dormindo no colo, aí depois ela passa a ter essa autonomia de dormir na cama, e isso vai sendo construído aos poucos, as descobertas e as relações do cotidiano. Então, são momentos em que nós ali estamos quase o tempo todo ali em observação, né, em perceber o que a criança já faz, as necessidades dela, né, de perceber se ela está interagindo, se ela busca esse contato com as outras crianças, ela fica mais ali brincando sozinha, a relação com o outro. Os bebês, eles têm esse contato com o outro muito através do corpo, de tocar no outro, é uma forma deles se comunicarem, de interagirem. Os olhares, assim, é algo que eu acho magnífico, esse contato de olhar que os bebês têm. É algo muito presente nessa faixa etária, né? Ali também um registro ali, né, de uma criança explorando ali o ambiente, né, da criança sendo, né, ali acolhida em um ambiente educador, um ambiente onde proporciona para ela também descobertas. Esses olhares são uma delícia, né, os encontros. E também a literatura dos bebês, porque o contato com os livros, com a leitura, começa desde muito cedo. Isso reflete muito lá na frente, quando as crianças estão ali na fase de alfabetização, elas estão começando ali a aprender a ler, a escrever, o quanto isso é importante, né? E se uma criança que está nessa fase, ela não teve um contato com os livros desde bebê, ela vai ter uma certa dificuldade, né, em gostar de ler, em ter o prazer de ler, porque é algo que ela não conhece, é algo que ela não vivenciou, não foi apresentado para ela. Então, os bebês, assim, eu acho também maravilhoso, quando eles estão nesse contato ali com os livros, que ficam disponíveis na sala, não é algo que fica lá no alto, e daí no momento é oferecido, então fica disponível para eles na sala, e nós procuramos oferecer também de maneiras diferentes. Agora, por exemplo, está dentro de um cesto, nós já deixamos os livros abertos, outros fechados, né, no ambiente ali de linguagem. Também colocamos no tecido, no centro ali da sala, apresentar de diferentes formas, e eles apontam as imagens dos livros, conforme tem ali nas fotos. O encantamento deles observarem as cores. E a literatura, assim, eu acho que é algo assim que você pode explorar tanta coisa no desenvolvimento infantil. Então, eles, desde bem pequenininhos, né, os bebês ali do B1 mesmo, o hábito de ler todos os dias vai gerar concentração, vínculo positivo com a aprendizagem, desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de foco. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar com isso. Então, não deixem de ler para os bebês. A gente tem aí o projeto do mergulho literário, que as crianças levam os livros para casa, e é bem importante vocês valorizarem esse hábito da literatura desde bebês bem pequenos, porque você vai construindo esse hábito de forma tranquila
e positiva, né? É claro que a gente não tem que fazer assim, era uma vez um cavalo que a criança não vai entender, né? Você tem que ter prosódia, a gente tem que conversar, tem que trazer, era uma vez, olha o que aconteceu, olha, aí o bebezinho sai, venha terminar de ver a história aqui com a mamãe, com o papai, né? Então, você ajuda a criança a construção de foco, na construção de começo, meio e fim, né? Sequência. Então, eles vão ali primeiro vendo as figuras e a cada dia você vai modificando a forma também de trazer, né? Essa construção ali do vínculo. Aqui nós temos alguns registros ali bem importantes também da liberdade de movimentos, que é a motricidade livre. Então, de não estimular a criança a sentar, engatinhar, andar, porque a criança ela precisa descobrir por ela mesma, pela capacidade ali do próprio corpinho dela, né? Porque senão essa questão de estimular vai acabar que a criança ela vai pular processos importantes, processos motores bem importantes, que podem trazer consequências ali um pouco sérias assim lá na frente, né, para essa criança, tanto na parte motora como cognitiva. Então ali nós podemos ver nos registros ali a criança totalmente livre mesmo em tentar fazer o movimento, né, na fase ali que ela está passando. Então ali a foto ali do meio é uma tentativa da criança de engatinhar. Então ela está com as mãozinhas apoiadas, o tronco levantado, os joelhinhos no chão. Até uma fase que eles ficam um pouco irritados, porque eles ficam na tentativa, não conseguem ali sair do lugar. Mas no tempo da criança, conforme o processo vai acontecendo, ela consegue por ela mesma. E o chão é o lugar mais adequado para um bebê, por incrível que pareça. Por quê? Se eu deixo ele, por exemplo, em cima da cama, além de ter o risco de cair, que já aconteceu várias vezes, né? Normal acontecer, a cama não é totalmente estável. Então, o que acontece? O bebê tenta fazer um movimento de rotação para poder fazer o giro e tudo mais, e a cama mexe, e aí ele se sente mais inseguro e trava. Então, é bem importante pensar nisso. O sofá não é legal para bebê, tá? Porque o sofá, a gente já fica torto, nós que já sabemos sentar, né? E essa questão que a Josi falou de a gente não forçar o movimento, por que isso é sério? Se eu colocar você de ponta cabeça agora e falar, fica que você tem que treinar. Você vai ficar? Não vai. Por que a gente faz isso com os bebês? Se eles ainda não estão no movimento da verticalidade de forma autônoma, a gente não precisa forçar, tá? Isso pode causar, inclusive, microfissuras, que são sérias dentro do desenvolvimento e que vai levar para a vida inteira. A Ana Tardos, ela é filha da Amy Pickler, que é quem faz a base teórica da motricidade livre, da abordagem que a gente utiliza. Gente, ela tem 90 anos, é uma velhinha que vocês não acreditam que ela é capaz de fazer. Ela foi um bebê Pickler, né? No respeito a esse desenvolvimento. Mas uma coisa a gente tem que pensar, não dá para trabalhar motricidade livre, o bebê está só no colo, tá? Então, isso é bem sério, porque aí você também priva o desenvolvimento motor de um bebê que está no chão, tá? A outra observação, cuidado com as roupas que a gente utiliza com o bebê, tá? Às vezes a gente utiliza os tip-tops, são bem comuns. Se ele estiver curto e apertado, esse bebê vai fazer o treinamento de tentar jogar a mão para frente, a perna vem junto, ou vice-versa. E aí ele não desenvolve o controle motor autônomo de forma totalmente livre, digamos assim. E aí isso priva o movimento também. A nossa cultura, novamente, é uma cultura que protege, é uma cultura que olha o bebê como um ser frágil, né? Que precisa ser cuidado, que é incapaz. E às vezes a gente tem alguns vestígios aí que a gente tem que pensar. Quer ver uma coisa? Mobile no berço. Que eu fiquei chocada quando eu aprendi isso. Eu falei, meu Deus, todo mundo bota mobile no berço. Mas o que acontece com o mobile? Eu tento pegar, tento uma vez, não consigo, tento outra vez, não consigo, tento outra vez. Por que eu vou tentar? Você priva o desenvolvimento de autonomia, porque o elemento que está ali não necessariamente te permite desenvolvimento. Então, o ambiente é super educador. A gente tem que ter um espaço adequado para que esse bebê possa se desenvolver. E em casa a mesma coisa. Vamos lá, Josi, vamos fechar, que senão a Camille não vai conseguir falar, tadinha. Sim. Então, ali, ó, os registros ali, né, dos momentos ali de experimentações, e uma frase bem importante ali de Amy Pickler, que diz que é fundamental que a criança descubra por si mesma o máximo de coisas possíveis. Se ajudarmos a resolver todas as tarefas, estaremos privando-a
do que é mais importante para o seu desenvolvimento psíquico e intelectual. Né? Foi ali o que nós falamos, essa construção da autonomia, de permitir, né, que a criança seja o sujeito no seu desenvolvimento e em suas descobertas. Ótimo. Viu como os bebês são potentes? Vamos deixar a Camille falar agora. Camille, se não, cadê você? Deixa eu achar a tua apresentação aqui. Deixa eu ver o volume agora, né? Aí, tá vendo? Sim? Sim, mas ainda não em modo apresentação. Ah, gente, não é possível. É só porque a Ana tá aí. Não é brincadeira, é verdade. É só porque você tá, Ana. Se não fosse você... Ó, ele abre a tua janela, agora eu entendi. Aí, agora sim. Então, vamos lá, Camille. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar aqui falando um pouco sobre a turma do foguete espacial. Nós colocamos umas fotos ali de um momento que nós tivemos de uma vivência aqui no espaço da escola, que ele foi montado pela nossa representante atelierista, a dona Eve, e foi muito rico esse momento para a identidade da turma, justamente porque nós estamos trabalhando com foguete espacial, então eles tiveram essa experiência de estar realmente no espaço, assim, de uma forma, de um espaço original, em partes na proporção do tamanho deles, né? Então, o começo da observação, para fazer a descoberta do nome da nossa turma, foram observados vários conceitos, né? O desenvolvimento motor deles, a relação com os amigos, e esse ano começou cheio de novidades, né? Novos amigos, a prof mudou, que era do ano passado e acompanhou. Então, eles tiveram esse processo de várias novidades, várias mudanças, tudo curioso, quanta coisa nova acontecendo ao mesmo tempo. E a perspectiva deles do mundo vem mudando também, ao passo que eles começam a descobrir o ambiente de uma forma diferente. Porque até então eles só ficavam engatinhando, só ficavam deitados olhando para cima. Como é interessante, né, fazer essa transição da faixa etária dos bebês da turma dos Josi para essa turma de agora do B2. E quando eles passam a caminhar ou ficar em pé, se apoiam em alguma estrutura e ficam em pé, eles têm essa visão diferente de ver o ambiente de uma forma diferente, explorar ele. O momento de adaptação, né, que é uma parte tão famosa, é uma coisa muito interessante de se falar, porque nenhum bebê é igual ao outro. Então, quando você fala, vai ser rápido essa adaptação, pode ser que aconteça completamente diferente. Ou a mesma forma, né, quando você pensa, nossa, tá tão difícil, e você pede uma ajuda, né, um auxílio, né, a escola tem esse suporte, e as coisas ficam bem melhores e a adaptação acontece, sim, no estalar de dedos. E é muito importante esse respeito pelos bebês, né, o vínculo deles acontece de forma gradativa, primeiro eles se vinculam com a professora, depois eles se vinculam com o ambiente, depois com os amigos, e às vezes essa sequência de adaptação pode mudar, às vezes ele se familiariza primeiro com os amigos, depois com a professora, com o ambiente, ele depende muito dessa questão, porque se é um bebê que ele é exclusivo em casa, é o único bebê na família, ele vai chegar na escola e vai ficar surpreso com a quantidade de outros bebês que tem na sala. Ou se for um bebê que tem vários irmãos, já tem um vínculo já com outros bebês, já tem a ciência de que ele não é o único bebê do meio, isso faz uma diferença também na adaptação. A escolha do nome da nossa turma foi uma coisa muito interessante, porque conversando com a Leide, essa ideia veio se formando e foi uma coisa muito significativa, porque foi observando o desenvolvimento deles na parte motora que criou o nome da nossa turma, que foi o foguete espacial.
Então, assim como o foguete é lançado ao espaço de forma vertical, no momento que eles começam a explorar o ambiente em pé, é porque eles se apoiam em algum lugar e eles se erguem. Então, o nome da turma foi escolhido nessa questão, vendo por esse olhar, da experiência deles, do pensamento, da descoberta do próprio corpo, e que eles possam explorar esse ambiente ao infinito e além. Alguns momentos das nossas propostas que foram feitas, as primeiras mostradas ali no slide são com relação ao contexto do nome de turma para fixação e identidade da turma. E então as experiências sensoriais que foram feitas, elas podem ser vinculadas a várias questões, como a primeira ali do pincel, que eles tiveram a oportunidade de pintar o foguete, que vai ambientalizar a nossa sala. Deu para observar essa questão, se eles pegam assim com o formato de pinça, se eles pegam de uma forma ou de outra, a maneira como eles vão com a mão até a textura para sentir o pincel, para sentir a textura da tinta, a temperatura também ela pode ser entendida ali, porque quando a tinta ela está lá no recipiente, ela sai em temperatura ambiente, mas quando ela passa para a mão do bebê, ela começa a ficar quente. Então, eles sentem essa diferença de textura e isso vai acrescentando no conhecimento deles e é muito rico. Na vivência com o fubá e o trigo, teve uma curiosidade muito bonita, que eu particularmente acho. Porque o fubá, ele tem as bolinhas pequeninas, né, micro bolinhas do fubá, que ele é moído. Já o trigo, ele já é uma coisa bem mais fofinha. Então, essa diferença de textura foi trabalhada bem com eles e deu para sentir que eles pegaram bem, assim, essa experiência. Porque nós trabalhamos com o fubá seco e depois o fubá molhado. E no trigo foi a mesma experiência, tanto que a Josi fez também. E no momento que foi feita essa experiência do trigo, foi pego água colorida e colocada na frente deles. E eles perceberam, então, ali no momento, a diferença de temperatura e da textura do material. A Ana até fez um apontamento ali, que a roupa azul até voltou de cor diferente para casa. Ele entrou dentro ali da bacia do fubá, ele voltou, a roupa dele voltou inteira branquinha esse dia, foi muito engraçado. Até foi pedida camiseta de pintura e algumas famílias mandaram uma camiseta branca já propositalmente para voltar toda colorida para casa. A segunda parte da construção do nosso foguete foi com a experiência sensorial com o sagu. Na primeira parte, eles tiveram a oportunidade de pintar o sagu com a tinta, então eles sentiram novamente a textura da tinta e o sagu por cima, eles passaram a mão por cima, sentiram colado na mão. E esse formato de fazer a pinta foi provocado no momento que eles colocaram a mão em cima e o sagu ficou grudado na mão deles. E eles ficaram assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tem uma bola cheia de bolinhas nas minhas mãos, o que acontece? E eles tiravam, assim, tentavam chacoalhar, e alguns continuavam na mão, quando eles viam que saía, eles iam lá, passavam de volta no prato, e experimentaram bastante. Na segunda parte do sagu, foi pego um funil para eles colocarem o sagu dentro das garrafinhas. Algumas foi colocado água colorida, mas a maioria foi que cada um fez a sua garrafa com o sagu. E eles pegavam, faziam formato de pinça, jogavam dentro do funil e ainda olhavam para ver qual era o fim do funil. Na experiência sensorial de água colorida também, eles aproveitaram bastante e sentiram essa experiência mais visual. A temperatura também da água ambiente, dá para ter essa diferença, mas como é em grande quantidade, a temperatura não muda assim tão rápido. Nos momentos do brincar livre, também se encontra nessa faixa etária uma parte dos aspectos
da segunda etapa do desenvolvimento, que eles estão no psicomotor e passando para o pré-operatório. Então, nessa faixa do pré-operatório, eles começam a criar o pensamento, o jogo simbólico ele aparece maior, mais presente nas relações. Então, na maioria das imagens que foram colocadas ali, deu para sentir essa relação de um bebê com o outro, do pensamento, do jogo simbólico, que a criança ela passa por uma experiência e quando ela começa a criar o pensamento, ela vai querer espelhar isso nas brincadeiras dela ali, dando a comida para o bebê, oferecendo a fruta para o amigo, montando uma estrutura juntos. Achei muito interessante também de colocar a Manu e a Laura ali, porque a Laura ela ficou muito feliz quando ela conseguiu subir sozinha no pato. E ela se balançava para frente, para trás e dava gargalhada, assim, toda feliz e muito feliz, porque ela conseguiu uma coisa que ela queria muito, essa conquista foi muito rica para ela. A Manu também, ali na imagem de cima, ela, antes de colocar os rolinhos nos braços, ela explorava, ela olhava, assim, ela colocava um em cima do outro. E depois que ela percebeu que os rolinhos passavam pelo braço dela, ela dava risadas, assim, que parecia que ela tinha descoberto uma coisa extraordinária. E ela mostrava o presente, queria mostrar para os outros amigos também, tanto que os outros também queriam colocar também, começaram a colocar no pé, na perna. Eles queriam levantar e caminhar para ver o que acontecia com o rolinho na perna. Então, esse brincar livre ele tem que ser permitido para eles criarem essa liberdade de imaginação. Nos momentos do cotidiano, a alimentação, o sono, a troca, a linguagem ela tem se mostrado bastante presente na nossa turma. Então, o trabalho com essa linguagem, esse estímulo, ele é muito importante, porque eles estão nesse pensamento. Se você vai incentivar o pensamento, ele vai se ampliar. Então, nós temos a rotina, a alimentação, de preferência o almoço e a janta, que tem o sono após. Então, você pergunta ali para o bebê, o que tem dentro do seu prato? Ele vai apontar alguma coisa para você. Você pergunta para ele, qual é a cor desse alimento? Ele não vai responder necessariamente a cor, mas ele vai ficar ali refletindo. A gente fala o nome das coisas, repetição várias vezes das sílabas também, eles vão repetir junto. Ali nos momentos da escovação do dente, eles estavam juntos também e cada um fazia de uma forma, e todos observavam a forma que cada um fazia. Alimentação, gente, uma coisa bem importante que já dá para fazer é ter 2 colheres, uma para o bebê e uma para você, porque aí você já trabalha com essa questão da autonomia da criança, tá? Então, a gente sempre coloca 2 colheres para cada bebê, porque a gente tem certeza que ele está se alimentando com o que a gente dá e você estimula a autonomia também. A gente conversou com uma família da Camila semana passada que falou, mas ela tá tão brava que ela não deixa dar comida para ela, porque ela tá querendo comer sozinha, né? Então a gente precisa perceber que eles estão crescendo. Gente, por favor, eu sei que vocês vão sonhar comigo falando isso, não, tô brincando. Nunca trate o bebê como você tratava 3 meses atrás, tá? Isso é super importante. A gente precisa olhar para os nossos filhos e entender que eles crescem e que a gente pode ajudar esse crescimento. Eu sei que às vezes a gente não quer, né? É tão gostoso ter um bebezinho dormindo no colo, comendo ali, a gente dando para ele, mas sem querer, a gente está impossibilitando o desenvolvimento dele, tá? Então, permitir que a criança consiga desenvolver essa autonomia, essa independência, né, dentro do brincar livre, vai dar sustentação para o desenvolvimento da vida. Uma coisa importante, assim, enfatizar, que as famílias podem ajudar a gente, é que a criança, nesse momento, ela brinca, ela desmancha o que ela constrói para ela construir novamente, de uma forma diferente. Então, a construção da linguagem e a independência dela, ela vai ser muito marcante nessa parte dessa faixa etária, porque eles estão começando a compreender o que é a linguagem, da fala como uma ferramenta. Então, o estímulo disso, não só falar, olha só, isso aqui é uma banana, olha só a banana, e você perguntar onde está a banana, a criança vai ter a capacidade já de apontar.
mas é interessante você dar a oportunidade também dela ter essa experiência de tentar falar, de tentar verbalizar isso, e é muito importante nessa faixa etária. A independência também é uma coisa muito forte a se enfatizar, porque eles estão observando tudo o tempo todo. Então, nessa semana, exclusivamente, nós temos fixado mais essa parte de perguntar para eles, onde fica o seu pé? E eles apontam, né? E cadê o sapato? E eles olham também. Vamos tirar os sapatos do pé? Aí eles começam assim, olhando, né? Puxa, assim, como se fosse sair. E essa observação de mostrar, olha aqui o zíper, tem uma coisinha bem pequena aqui, vamos puxar ela? E teve um bonito na nossa sala que ele conseguiu puxar até a metade o zíper do sapato dele, e só não conseguia até o final, que era uma coisa mais fixa, né, dessa atenção. Mas é uma coisa a ser muito trabalhada e a gente pode ter essa parceria de estimular aqui na escola, né, incentivar em casa, guardar os materiais também. Nós temos feito esse trabalho com os bebês, né, de fazer uma espécie de rotina. Pessoal, antes da gente ir lá fazer o nosso lanche, almoçar, o jantar, vamos arrumar o material da nossa sala antes? Quando a gente fala vamos guardar, já tem o outro que pega o material que está na própria mão e já coloca dentro de algum recipiente que cabe. Então, é visível que esse trabalho já pode acontecer. Isso. Na linguagem, gente, uma coisa bem importante é a gente tomar cuidado em como a gente fala com a criança, tá? Porque nós temos uma tendência de diminuir muito o que a gente fala. Ah, você quer, vamos lá, papá, você quer um suquinho, uma aguinha, tem macarrãozinho. Não precisa disso, tá? Porque é pequeno para nós, não para a criança. E se você diminuir a linguagem, você diminui a capacidade da criança. A nossa linguagem é a janela do mundo para a infância. Então, eu tenho que ter uma linguagem muito bem estruturada para poder apresentar esse mundo de forma coerente. Senão você diminui, né, toda a potência que eles têm. Acho que vocês puderam ver ali, as pessoas fizeram uma apresentação linda do quanto os bebês são potentes e capazes. Então, vamos usar a nossa ferramenta linguística para apresentar esse mundo de forma muito sustentada para eles. Né? E para fechar a frase aqui, Camille. Foi interessante colocar essa frase de Piaget, de que a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Então, o quanto é importante a gente respeitar a infância, o tempo do bebê, o seu desenvolvimento, das suas descobertas. E o ambiente, como foi citado várias vezes, ele é o terceiro educador, mas precisa dessa parceria do adulto, do ambiente, para proporcionar essa liberdade para o bebê. Mesmo. Precisamos trabalhar em parcerias aí. Certo, gente? Agora as dúvidas, por favor, colocações, né? O que vocês têm percebido, reflexões, inquietações, preocupações. Como está? Ari. Oi. Então, eu estava até preocupada, assim, com a questão da alimentação do Oliver, assim, que ele comia super bem, eu tratando ele, assim, né? E aí, bem isso que você falou, assim, tipo, ele quer pegar com a mão, assim, e não tá mais aceitando que eu trate ele. Ele quer pegar tudo com a mão e bota daquele jeito. Mas eu fico tão assim, meu Deus, será que ele comeu o que chega? Será que tá certo isso, sabe? Tipo, eu sempre fico insatisfeita com tanto que ele comeu, se ele comeu o que chega, assim. Mas ele é bem isso, ele quer descobrir, então ele enfia a mão lá, assim, ele passa no rosto todo e come, assim. Tá até aqui dentro comigo agora, comendo. Mas, eu não sei se eu falo, eu acho assim, tipo, o cocô dele tá pastoso, então ele tá comendo, né? Tá tudo certo. Olha, acho que o sinal, se a criança não tá ganhando peso, é o que vai dizer isso,
né? Você sabe que eu tive um filho assim bem fortinho, igual o Oliver, né? E a Nutri me chamava a atenção porque em alguns momentos era uma ansiedade mais minha do que dele, né? Então, assim, as 2 colheres vai te permitir isso. Você vai poder ter a certeza que ele está comendo e você vai desenvolver a autonomia dele, né? Ah, mas ele só come com a mão, né? Você usa o BL-W, então como que é isso? Vai conversando junto, a gente também vai sinalizar para vocês se a gente perceber que eles não estão aceitando. A Elisa é super cuidadosa dentro desse olhar. E o que acontece também? Conforme eles vão crescendo, a tendência é que a quantidade assim, de peso que a criança vai ganhando por mês, ela também vai diminuindo, principalmente quando eles começarem a andar. Logo, logo, vocês vão ver aí, o primeiro passinho vai dar uma queda, né? E aí a gente precisa estar sempre atento ali com isso, mas fique tranquila que eu acho que não é o caso dele. Não, eu acho que não, né? Quanto ao sensorial, ele tá super bem, ele pega tudo, toca em tudo, então. Eu acho que os bebês nessa idade, assim, a gente tem que pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, né? E a alimentação realmente é algo que mexe com a mãe. A gente sabe que o nosso coração aqui, ele veio do nosso ventre, a gente nutriu do nosso peito, a gente tem que dar comida, né? Mas a gente pode fazer isso de uma forma saudável, que ao mesmo tempo possa fazer com que a criança se desenvolva plenamente, né? E sem, às vezes, intensificar demais algo que muitas vezes não é necessário. Então, uma boa conversa com a nossa nutri, com o pediatra, e principalmente acompanhar o peso ali nas balanças é o que vai nos dizer se estamos no caminho certo. A gente vai sempre observando, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Que mais, gente? Eu quero dar uma dica para vocês. Tem um Instagram que eu gosto bastante, que chama Desenvolve Criança. Não sei se vocês conhecem. É uma fisioterapeuta que fala sobre o movimento do brincar livre, como é a motricidade livre do bebê, por que tem que deixar no chão, e ela tem uma sustentação teórica bem interessante, assim. Até mandei para a Josi esses dias sobre por que a gente não pode treinar muito o bebê andar ali dentro do embasamento teórico que ela deu. Eu vou fazer um curso agora em maio, vou fazer um curso de 1 semana no Rio, com o pessoal da França, sobre motricidade livre. Então, é um olhar, assim, bem, uma imersão sobre o desenvolvimento motor do bebê. Estou bem empolgada, porque é uma equipe bambambam, assim, mundial que vem, e nós vamos lá acompanhar para poder trazer para vocês algumas coisas também. E nesse Desenvolve Criança tem algumas coisas bem interessantes que fica a sugestão aí para todo mundo acompanhar, porque o que é bom tem que ser divulgado, né? Sei que tem muita coisa complicada no Instagram, mas esse aí eu gostei, esse eu estou indicando. Que mais, gente? Mari, só para compartilhar, talvez um sentimento que eu estava alguns dias atrás, até comentei com a Camille, eu senti o Dudu umas 2 semanas atrás, e às vezes, dependendo do dia, né, eu sentindo ele um pouco mais sensível, e eu sinto ele muito, assim, ele fica muito, acho que sensível é a palavra mesmo, assim, às vezes eu estou em casa com ele depois da escola, a gente chega, eu viro as costas para ir no banheiro, ele senta no chão e chora, como se minha mãe está me abandonando. Então, é comum, assim, eu não me lembro dos meus outros 2 passarem por isso, né? É comum, talvez eles ficarem um pouco mais carentes, assim, por ter ficado tanto tempo longe, né? No caso dele também pequenininho, ficou o dia inteiro, enfim. Talvez tenha que dar um pouquinho mais de atenção quando chega em casa, sei lá, ficar um tempinho ali com eles, né? Para dar uma, tipo, tá tudo bem, mamãe tá aqui, tá tudo certo, né? Porque eu tenho sentido ele, às vezes, um pouco mais, precisando de um pouquinho mais de atenção, assim, sabe? O que você recomenda aí? É comum, eles têm esse movimento. A gente tem ali dentro do desenvolvimento infantil a ansiedade da separação. Então, começa nos 8 meses, às vezes demora um pouquinho, mas é quando a criança toma consciência que ela não é mais você, né? Sei que ele já está um pouquinho maior que isso, mas faz parte. E como que a gente trata isso, né? Conversando, dando a segurança necessária e mostrando que a gente não vai sumir. A gente, né, sai um pouquinho e volta, faz a presença verbal. Olha, filha, a mamãe está aqui fora do quarto, estou fazendo tal coisa, daqui a pouco eu vou estar aí. Mas a quantidade de atenção, ela está relacionada também no sentido da criança se sentir saciada, né? Eu digo que é o saquinho do amor que a gente tem dentro da gente. A gente precisa encher
esse saquinho de amor para que a criança fique um pouco mais tranquila. E é aquilo que a gente fala, os 40 minutos de atenção diária ajuda bastante. Imagino que com 3 não deve ser muito fácil, né, Ana? Vamos ser sinceros. Se fizer 40 com cada um, fica difícil, né? Eu tenho que dividir o tempo entre os 3, mas enfim, a gente tenta dar um jeito aqui. É um desafio, mas ter esses momentos, eu sei que para quem tem 3, ter os momentos únicos é praticamente inviável, diário mesmo, né? Mas em alguns momentos estar somente com as crianças, né? Porque a tendência quando a gente tem mais de nós temos 2, é fazer as coisas tudo em bloco. Vai tomar banho, vai os 3, vai comer, vai os 3, vai dormir, vai os 3, né? Ou 2, enfim. E aí a criança, para ela conseguir a atenção, ela pode ser que ela transfira para atenção negativa, porque a criança vai querer atenção de forma positiva ou negativa. Se a gente não consegue, às vezes, dar atenção de forma positiva, ela vai buscar outra ferramenta. Então, é uma hipótese, acho que conheço bem vocês, sei que são pais super envolvidos e tiro o chapéu aí para a logística da casa, mas em alguns momentos isso pode acontecer. E você pode, inclusive, falar para ele, né? Olha, filho, a mamãe está aqui, né? Ele já... Uma coisa muito importante, gente, quer dizer, eu não posso esquecer de falar isso nessa reunião. Não é porque a criança não fala que ela não entende. Isso é super sério. Já está comprovado que a partir dos 4 meses o bebê já é capaz de compreender. Então, se a gente fala, explica, né? E no nosso movimento corporal, na nossa linguagem corporal é condizente com o que a gente está falando, né? A criança é capaz de entender. Você falar para ele, agora nós vamos jogar bola. Cadê a bola? Ele não vai procurar a bola? Né? Nós vamos passear, ele não vai olhar para a porta. Cadê o papai? Não vai olhar para o papai? É sinal que ele já entende tudo. Então, não diminuam essa capacidade também. Claro que a gente não vai fazer uma tese de dissertação, né, de mestrado, doutorado, não é isso. Mas a gente pode explicar tudo o que vai acontecer, que eles podem entender sim. Então, até dizer para ele, nossa, filha, a mamãe percebeu que você está mais sensível, né? O que será que está acontecendo? Eu estou aqui com você, a gente vai brincar disso, sabe? E dependendo da situação, não é a fase deles ainda, mas daqui a pouco, gente, eles vão entrar na fase da birra, né? Também tem isso. Tem uns que são meio precoces. Hoje eu vi o Dudu encontrando a Camila, ele soltou uma gargalhada tão gostosa, porque a Camila estava dentro e estava voltando da praça com a Fábio. Eu falei, gente, olha essa gargalhada, que delícia, né? Já é uma gargalhada de criança assim maior, né? Mas já estão crescendo um pouquinho. Daqui a pouco já entram nas fases ali das birras também, das contestações, do eu quero, né? Que as mães, às vezes, tem uma mãe dessa turma, acho que ela não está aqui, que a gente conversou e a criança já está nessa fase, tentando bater, se jogando no chão, batendo a cabeça, tá? Então, se preparem que quem não entrou nisso ainda, daqui a pouco vai entrar, tá? E não é fácil essa fasezinha aí. Beleza? Obrigada, Mari. Imagina. Mais alguém, gente? Tenho uma pergunta sobre a chupeta. Então, assim, a Maju, minha filha, né, mais velha, a gente estava com um trabalho bem legal antes de começar a pandemia, né, por volta do 1 ano e 6 que ela tinha, né, e aí veio a pandemia e o treco degringolou, né, e aí tem a questão que também ela tem uma sensibilidade e ela tem um apego extremo à chupeta dela, extremo mesmo, muito forte. Ela, com 3 anos, parou de chupar durante o dia, né, só chupa para dormir, mas desde agosto, né, no aniversário, que a gente fez um combinado, que ela só ia chupar à noite, ela pede e tudo mais, sabe, ela gosta mesmo. Então, quando ela fica doente, ela fala, ai, tô doentinha, quero minha chupeta, tá. E a gente tem um combinado aí com ela agora, foi pro aniversário de 4 anos, falar que ela vai parar de chupar, então vamos ver. E aí, a nossa base de comparação com o segundo filho é o primeiro filho, né? Se pensa. E aí, eu já tô numa pira assim, não, com o Vicente eu vou fazer assim, em agosto ela faz 4 anos, em agosto eu vou sumir com essa chupeta do Vicente e acabou. Vai ficar uma semana chorando e pronto. E eu vou me preparar psicologicamente, vou tomar um monte de Monster e vamos que vamos. Mas eu sei que tem uma parte gentil, mas aí com a Maju, gentil, você entendeu? Não tá difícil, assim, né? O respeitoso. Então, assim,
E assim, a arcada dela já tá bem coisadinha. Sim. E aí as implicações negativas da chupeta que a gente sabe. E os meus filhos são chupetudo. Eles amam a chupeta desde 2 dias de vida. Nunca largou, nunca... Sempre pegaram e chuparam para valer. Então, o que fazer com esse meu rapaz aqui de 1 ano e quase 2 meses, né? Já estou pensando nisso. Uhum. Legal. Gostei da tua observação da primeira filha, né? Porque são diferentes. E a gente precisa, né, trabalhar. Veja, eu acho que o desfraude gentil, o desmame gentil, a deschupeta gentil, ela tem muitas coisas boas, mas muitas coisas que acontece isso que você está sentindo com a Maju. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque também sumir da chupeta do dia para a noite e a criança não ter mais acesso pode gerar uma ansiedade muito forte. Então, eu sou a favor de fazer a retirada gradativa, só fazer associação com sono, e talvez até com a Maju, depois, se você quiser, a gente pode conversar, já fazer essa conexão, porque na escola a gente não vê ela de chupeta, né? Então, necessidade ela não tem, talvez ela tenha um hábito que foi construído e a gente tem que pensar na ruptura do hábito. E com os menores, é fazer a mesma associação. Chupeta é sono. Você quer a chupeta? Tá bom, então fica deitadinho lá na cama. Ah, quer levantar? Sem chupeta, né? Então, vai ajudando a criança nessa construção para ela poder entender que a chupeta não é demasiadamente livre, né? E aí você vai fazendo a retirada gradativa. Eu lembro que com o Vitor era bem apegado à chupeta para dormir também. E a gente eu fiz a retirada, eu esqueci a chupeta na escola, ele só tinha mais uma. E eu esqueci, até hoje eu brinco, eu não sei se a prof não esqueceu para me ajudar, porque eu falava que eu queria tirar e não conseguia. E aí eu dei outra chupeta, minha tia tinha me dado uma chupeta que tinha um termômetro, não sei o que apareceu aquela chupeta lá em casa, e eu mostrava aquele para ele, ele falava, esse não, e jogava a chupeta, né? E aí, sei que ele cismou uma noite, foi bem doída, mas daí eu firmei e falei, não, vai lá. Ele tinha 2 e 4 quando ele largou a chupeta, foi depois do desfraude. Mas, assim, cuidado principalmente com essa associação, assim, da chupeta demasiadamente livre, de repente tira, sabe? Isso gera uma angústia e aí pode gerar mordidas, né? Nos pais, nos amiguinhos, e a criança pode ficar extremamente irritada também, então tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? Sei que a questão, às vezes, escapa uma mordidinha ou outra aí, essa fase eles estão muito nessa parte da oralidade, então por isso mesmo, em alguns momentos, a chupeta dá uma acalmada, né? Ainda mais com quem é chupetudo, como você falou ali, né? Mas vá pensando nessas associações. Falar, eles já entendem, né? Aqui na escola, chupeta é sono, tem um ou outro caso que às vezes está num processo de adaptação, uma situação mais específica que acaba tendo uma liberação maior, mas a gente sempre faz essa condução e percebe que está certo, tá bom? Beleza, eu acho que também tem a questão, né, da gente desapegar, né, Mari? Sim. Porque eu falo assim, o desfraude igual começa na nossa cabeça também, é dos pais. Que a gente fica... E a chupeta, eu falo, gente, eu acho que eu vou sair pulando quando não tiver mais chupeta em casa, porque é muita coisa. A gente fica mesmo, é normal, eu acho que a ansiedade materna, ela tá ali, né? E aí a gente fala, meu Deus, será que eu vou sobreviver sem chupeta com 2 em casa? Como que vai ser, né? Então, a gente sabe que às vezes é mais difícil mesmo e trabalhar a nossa ansiedade, acho que a gente dá conta, né? Da sustentação do que a gente pode, do que a gente não pode, acho que é importante. Beleza? Mais alguma coisa, gente? Francisco, você está dando tchau? Gente, estamos aqui de corações abertos. Qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão, né? Qualquer elogio, venha nos procurar, também é bom receber um carinho no coração. Acho que a escola está sempre muito disponível e nós queremos ajudar vocês dentro das reflexões e dos estudos que a gente faz, né? Para nós é sempre uma alegria ajudar mais famílias e eu digo que acho que a nossa meta de vida aí é que a gente possa salvar a infância aí, com respeito, com muito estudo, muito envolvimento, né, para que eles possam se desenvolver da melhor forma possível. Então, qualquer dúvida nos procure, né, qualquer questão, a gente está sempre à disposição. Temos os livros para empréstimo, caso os pais não saibam, vários livros voltados para a educação, né?
E qualquer dúvida, podem nos procurar aqui, que estamos de coração aberto. Beleza? Obrigada. Quem puder abrir a câmera, dá um sorriso. Atenção. 1, 2, 3 e... Ai, peraí, que mais alguém abriu. Opa. 1, 2, 3 e... Aê! Obrigada, gente. Um beijão. Depois eu compartilho com vocês essa apresentação para quem não pôde ver, quem quer ver de novo, quem quer compartilhar com o marido, com a esposa. Tá bom? Até mais, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.